não vai ser um espectador, você vai queimar junto comigo até o final, até que ele venha, amém? A palavra de Deus em Hebreus 4,14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A palavra de Deus fala a respeito de um Deus que se difere de todos os deuses do panteão, ou da mitologia, ou das culturas asiáticas, das culturas antigas. Nenhum deles, sendo supostamente criador, se fez criatura para experimentar o que a sua criatura experimentava e redimi-la a partir de uma vivência própria. Jesus é o único Deus que se despiu da glória, se fez homem e enfrentou tudo que eu e você enfrentamos. E por que ele faz isso? A gente poderia falar por horas a respeito disso. Só alguém que veio de uma semente irrepreensível poderia redimir a criação. Todos nós nascemos de uma semente que já tinha uma mancha de pecado. O pecado, ele já fazia parte da nossa concepção desde a queda de Adão. É por isso que aquela parábola que fala sobre o bom samaritano fala a respeito de um religioso que não faz nada pelo homem caído. Em seguida, um levita, alguém que trabalhava na administração do templo, não faz nada pelo homem caído. Mas então vem um homem por um outro caminho, um viajante, alguém estrangeiro, ou seja, alguém que não era daqui, mas veio para cá. E a Bíblia fala que esse homem que veio de um caminho distinto, então fez pelo homem caído que a religião não poderia fazer. A parábola do bom samaritano é muito mais do que justiça social ou boas ações. A parábola do bom samaritano fala a respeito de uma salvação que só poderia ter sido liberado por alguém que não necessitava ser salvo, alguém que não necessitava de perdão ou de remissão, alguém que veio de uma semente irrepreensível, incorruptível. Por isso que Jesus é gerado dentro de um ventre virgem, porque não poderia ter sido um ventre visitado pelo sêmen de homem algum. A palavra sêmen, inclusive, ela está ligada à semente, ou seja, uma semente que veio do próprio Deus, enxertado dentro de um ventre nunca antes visitado, gera então o verbo encarnado, o próprio Deus caminhando na terra. E a palavra de Deus diz que esse homem, que também era Deus, viveu o que eu e você vivemos, passou pelo que eu e você passamos, enfrentou as tribulações que eu e você enfrentamos. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi subjugado, ele foi rejeitado. Então, a partir de toda a vivência de Jesus, ele estabelece uma vitória na cruz do Calvário. Por isso a palavra de Deus diz que precisamos ter em meio a toda tribulação bom ânimo, meio a toda confusão, todo levante, todo ataque das trevas, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Alguém está comigo? Diga amém. Está dando para acompanhar na velocidade 2? A gente gosta de complementar essa passagem como se Deus precisasse da nossa ajuda para ser quem é e fazer o que faz. A gente costuma dizer: eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Mas ele não está ancorando pela vitória do passado uma vitória nossa no futuro. Ele está dizendo: quando eu venci, está consumado. Em outras palavras, tem de bom ânimo, eu venci, game over, já está estabelecido, consumado. A tua vitória de amanhã não vai vir pela tua batalha de amanhã, vai vir pela batalha que eu já travei por você há mais de 2000 anos atrás. Eu recebi sobre o meu corpo o teu jugo, eu recebi sobre a minha carne o teu pecado, eu recebi a partir daquele cálice a separação. Eu fui desconectado do meu Pai, da Trindade, porque naquele momento então ele morre não como Filho de Deus, mas como o pecado de toda a humanidade. Mas ao terceiro dia o Pai então envia o Espírito
espírito que adentra um lugar de morte, em meio ao Hades, então a vida que havia morrido volta a viver. E é essa a certeza que temos, é a garantia de que, a despeito de tudo que se levante ao nosso redor, tudo vai terminar bem, porque a última palavra do meu Deus, mesmo que eu esteja em meio a cenários de morte, quem sabe até sepultado, a palavra de Deus pode fazer um homem voltar a viver. Foi assim com Lázaro, foi assim com o exército no meio de um vale de ossos secos, foi assim com Jesus, e será assim com cada promessa que você enterrou ao longo dos anos. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Eu declaro o poder de ressurreição. O próprio Deus que viveu o que você vive, passou pelo que você passa e sabe o que você sente, Ele trará de volta à vida aquilo que parecia estar morto. Eu declaro em nome de Jesus, projetos de Deus, palavras de Deus, promessas de Deus, voltem a viver. Alguém comigo aqui, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus está dizendo: o Deus verdadeiro e fiel se compadece, não só porque ama aquilo que fez, mas porque sabe o que vocês sentem, porque sentiu também. Ele ordena que honrem pai e mãe, porque Ele honrou também. Ele ordena que a gente seja submisso, porque Ele se submeteu também. Deem a Roma o que é de Roma, deem a Deus o que é de Deus. Aquela moeda de ouro que vem na boca de um peixe gera um milagre financeiro, não para qualquer tipo de coisa, senão para pagar um imposto. Alguns acreditam que Pedro e Jesus eram o único em maioridade, e por conta disso precisavam pagar o imposto, e por conta disso são os dois citados na confecção desse milagre. Eles estão ali, e aí da boca de um peixe sai uma moeda de ouro, e eles pagam o que precisavam pagar. Então Jesus, ele se apresenta como Senhor, mas também como servo. Coloca uma toalha na cintura e lava os pés dos discípulos. Ele se coloca como mestre, mas também como aluno, como de costume ia à sinagoga para aprender, e em algum momento ele se levanta e começa a ensinar. Ele se apresenta como filho, mas a liderança dele também é paternal, porque você tem alguém como João, com a cabeça recostada sobre o seu peito para ouvir as batidas do coração de Jesus. Então ele é alguém que, ao mesmo tempo que se apresenta como filho, também tem uma liderança paternal, e eu boto entre aspas, também em alguns momentos se revela como pai. Ele é alguém que, mesmo sendo livre de qualquer condenação ou mancha de pecado, quando é chamado de bom, ele transfere isso para o pai. Ele fala: não, bom é o pai que está nos céus. Então o verbo encarnado não pode ser julgado sobre nenhum aspecto. Não houve nele vanglória, não houve nele em nenhum momento nada que pudessem condená-lo. E a palavra de Deus está dizendo que esse homem, que também é Deus, enfrentou todas as tribulações que a gente enfrenta. E ele então agora está como intercessor, assentado à direita do Pai, e ele intercede por nós. E é por conta do que ele fez que podemos confiadamente caminhar debaixo da misericórdia e da graça de Deus. E a partir desse entendimento que eu quero pregar a mensagem de hoje. E o tema da mensagem de hoje é sobre o Deus que luta por você. Alguém está comigo? Diga amém. Fala para quem está do seu lado: existe um Deus que luta por você. Vamos lá, Goiânia Alphaville, Igreja do Avivamento. Vamos, alguém comigo? Você pode levantar as mãos e declarar: diga, o meu Deus luta por mim. Isso pode parecer simples, mas na verdade isso é muito poderoso. É um conceito até diferente de muitas outras religiões ou do entendimento de muitos outros pseudo-deuses. Porque a religião normalmente coloca no lugar em que você precisa fazer algo para. O Evangelho nos coloca no lugar em que o Filho de Deus já fez algo para. A religião fala: você precisa parar de fumar para se achegar a Deus. O Evangelho fala: vem do jeito que você está e deixa que eu limpo você. A religião fala: você precisa parar de beber para se apresentar. O Evangelho fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
A religião fala, você tem que fazer algo, porque o fazer na religião carrega um poder de justiça própria. Quando eu faço, eu me justifico. Então eu preciso fazer. Tem muitas religiões pautadas em benfeitorias, caridade. A caridade me ajuda na evolução, a caridade me ajuda na santificação. A caridade, não há nada que você faça que justifique o quão ruim você é sem Ele. Não é pelas minhas obras de justiça que eu me torno justo, mas é porque aquele que era justo se tornou pecado, que eu fui feito justiça de Deus. Então não é porque eu faço coisas boas que eu me torno bom, não é porque eu faço coisas justas que eu me torno justo. Tudo isso só acontece porque Ele tomou o meu lugar na cruz e Ele me deu o lugar dele no reino. Então eu fui feito herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Então eu recebi novas vestes, novas sandálias, um novo anel. Eu recebi então filiação, fomos adotados por um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Eu fui feito uma nova criatura, estou debaixo de uma nova natureza, me movo debaixo de um novo entendimento. E a partir dessa nova realidade, agora eu sei que há um Deus que luta por mim, porque eu sou parte de quem Ele é. Eu sou um membro do corpo que Ele é o cabeça. Eu sou parte de um reino. Não dá para alguém tocar em você sem que antes toque no Deus a qual você faz parte. Você foi enxertado numa videira verdadeira. Você foi colocado, assentado com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Alguém comigo diga amém. Então você pode ferir o Benício sem me ferir fisicamente, mas é impossível alguém ferir o Benício e isso não gerar em mim uma ferida. Você pode atacar a Cecília, mesmo que você não me ataque fisicamente, mas é impossível você atacar a minha filha sem que isso para mim seja um ataque. Então o inferno pode até tentar tocar em você, mas é impossível fazer isso sem que antes ele tenha tocado no Deus que cuida de você, ama você, sabe o que te fere, sabe o que te falta. É o Deus que recolhe as suas lágrimas, como diz o salmista. Toma nota de cada uma delas e a recolhe no seu odre. É o Deus que conhece o teu choro, como diz a palavra, e mesmo que ele dure uma noite, certamente a alegria vem pela manhã. Então a permissão de Deus em muitos momentos gera confusão, porque a ideia de que algo está acontecendo e Deus permitiu, parece que esse Deus não se preocupa comigo. Mas a verdade é que biblicamente a gente vê uma dinâmica de Deus. Somos ensinados a partir das permissões de Deus para que coisas se levantem. Então Deus ele está amadurecendo um povo a partir das permissões que Ele gera, por vários motivos. Em alguns é para gerar maturidade, em outros é para gerar profundidade, em outros é porque esse povo se perdeu. Eu não tenho dúvidas que em algum momento na nação brasileira a gente negociou alguma coisa, a gente começou a edificar novos altares, a gente colocou os nossos olhos para celebridades e começamos a nos mover por idolatria e nos desconectamos de uma essência, e por conta disso muitas coisas estão vindo sobre a nação. Isso é ruim para quem passa, mas é necessário que a gente passe. Nada trouxe mais crescimento historicamente para a igreja de Jesus do que a perseguição. Nada fortaleceu mais a igreja de Jesus do que os levantes. A igreja primitiva enfrentou coisas que em nada parecem com o que a gente enfrenta. Porque hoje a gente tem meia dúzia de haters, a gente tem comentários maldosos, a gente tem talvez um viés político, a gente tem um desafio dentro de algumas universidades federais, a gente tem toda essa questão, mas isso é muito pouco diante de algo que os primeiros passaram. A gente tem o primeiro mártir, Estevão, sendo apedrejado, a gente tem a igreja primitiva se reunindo em lugares subterrâneos, e aí logo depois a gente tem Nero, um imperador tão mau, que ele usava dos cristãos como lanternas para iluminar a cidade. Cristãos eram empalados e eram envolvidos em cera e tacavam fogo neles para que eles pudessem iluminar as cidades. Vemos arenas como o Coliseu e muitas outras em que cristãos eram parte do entretenimento dos pagãos. Irmão, o que a gente está vivendo não é nada em relação ao que já se viveu, mas a verdade é que a gente está em 2025 e temos milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que confessam a fé em Jesus, tentaram parar a igreja, tentaram calar a igreja, tentaram sufocar a igreja, tentaram apagar da história a igreja, mas a igreja nunca foi tão poderosa, numerosa, gloriosa, forte. Por quê? Porque nada para a igreja de Jesus. Alguém comigo aqui diga amém. Por que nada para? Porque Deus luta por você. Não são as suas forças,
não são as suas estratégias, é a misericórdia do Senhor que nos mantém de pé. Me ajuda a pregar, pega a mão de alguém, aperta e fala: é a misericórdia de Deus que te mantém de pé, irmão. Fala com autoridade: é a misericórdia de Deus que te mantém de pé. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Alguém está comigo? Diga amém. Aqui ele fala sobre qual é o propósito, ele cria um nexo causal, ele fala qual é a consequência. Aqui ele fala o porquê que Deus permite, para que Deus permite e o que ele espera. Se em algum momento a gente estiver mal por conta das coisas que estão acontecendo, a gente precisa ir para esse lugar. Por que Deus permite diversas provações? Para que eu tenha perseverança. Mas por que eu preciso de perseverança? Para que a fé tenha ação completa. E o que isso vai gerar em mim? Isso vai gerar em mim maturidade. Ele quer que eu seja íntegro e maduro. Para quê? Para que não me falte coisa alguma. Não é agradável, não é bom enquanto se passa, mas é necessário que se passe. Não é agradável, não é fofinho enquanto se vive, mas é necessário que se viva. E é por isso, irmão, que eu sou longe de ser um Jó, eu sou longe de ser alguém com muitas marcas. Muita gente aqui que talvez não tenha acesso ao púlpito, ao microfone, tem histórias muito mais difíceis. Mas eu lembro que no início da minha jornada, muito novo na fé, teve um momento que eu comecei a me questionar, porque nos meus primeiros 6 ou 7 anos eu já tive o desafio da Kezinha bipolar na gravidez da Cecília. Eu tive um problema cardíaco, 35 dias no hospital lutando para viver. A gente passou por humilhação, despejo, a gente passou por tribulações, falta, vergonha. E aí chegou um momento que eu falei: Deus, por que tanta coisa está acontecendo se a gente é temente ao Senhor, se a gente ama a Tua vontade, se a gente abriu mão de tudo para poder viver o ministério, mas hoje liderando tantas pessoas, carregando tantas histórias, vivendo tantos cenários, eu entendo porque Deus queria gerar em mim não só a empatia de entender o que você sente, porque já senti, como também a autoridade para ministrar, para que você enfrente como também já enfrentei. Agora, o que eu vivi até aqui, me trouxe até aqui. Deus vai permitir coisas novas sobre cada um de nós, para que tenhamos um novo nível de maturidade, autoridade e fé, porque se Deus quer confiar a você nações, você precisa carregar as marcas de um rei, de um príncipe. Deus te deu governo, precisa caminhar como alguém que governa. Deus não vai confiar a um filho maduro, que não teve processos, que não foi experimentado algo tão glorioso. Deus está nos chamando para viver algo que ninguém viu, ninguém ouviu e não penetrou no coração do homem. Alguém comigo aqui, diga amém. E aí nesse processo eu sou ensinado a confiar em Deus. E como que aprendemos a confiar mais nele? Quando Ele permite que a gente seja lançado em meio a cenários em que a gente não tem o que precisa ter, não sabe o que precisa saber e não pode o que precisa poder. Quando você está nesse lugar de insuficiência, irmão, pega isso aqui. Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Eu sinto que a gente está debaixo do ensino profético aqui, amém? Quando você está nesse lugar de insuficiência, você está diante de uma oportunidade extraordinária de viver total dependência, porque quando o que eu posso, tenho ou sei é insuficiente, eu recorro a quem tem, pode e sabe todas as coisas. Daniel é fiel ao Senhor e, como consequência da fidelidade dele, é lançado na cova dos leões. Irmão, a gente está com uma fé tão rasa nos dias de hoje. Esses dias, pasmem, uma família saiu da nossa igreja. E aí ele comentou comigo, mas não só comentou comigo, como ligou para várias pessoas que fazem parte da nossa igreja para comentar o entendimento que ele teve. Ele falou: olha, eu estou saindo da igreja porque tem alguns meses que eu não estou prosperando, e eu entendo que eu não estou prosperando por conta do lugar que eu estou plantado, então eu vou sair da igreja. E aí alguém me perguntou: pastor, o que você acha disso? Eu falei: essa é a expressão da diferença entre aliança e conveniência. Aliança, estou quando tudo vai bem para mim. Aliança é conveniência, estou quando tudo vai bem para mim. Aliança é estou porque Deus me plantou aqui.
A gente tem uma fé rasa muitas vezes, a ponto de achar que se me entregaram para os leões, Deus me abandonou. Se estou vivendo um naufrágio, Deus me abandonou. Se a serpente picou a minha mão, Deus me abandonou. Mas a gente vê nos heróis da fé algo completamente distinto. Paulo naufragou e ainda assim continuou crendo. A serpente o picou e ainda assim continuou crendo. As mãos feridas agora curam. O Paulo que naufragou agora fala com o imperador. Nós vemos homens sendo gerados em meio a cenários de cárcere, em meio a cenários de levante, em meio a tribulações, em meio a muitos desafios. Então a fé madura entende que as tribulações e os sofrimentos leves e momentâneos estão gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Imagina Daniel olhando para aquele cenário em que tem leões famintos ao redor dele e acreditando que aquilo ali significa que Deus abriu mão de me proteger. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A fidelidade de Daniel fez ele estar numa cova com leões. A fidelidade de José fez ele estar vendido e escravizado em meio a cárceres. A fidelidade de Paulo fez ele estar em meio a cadeias, naufrágios e perseguições. A fidelidade de Jesus fez ele assumir para si um cálice que não era dele. Ele pediu ao Pai: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Irmão, não se assuste se a tua fidelidade ao Senhor te colocar em cenários adversos. Alguns foram lançados em fornalhas, outros em covas de leões, alguns foram lançados em cenários adversos, mas em todos eles aprenderam que há um Deus que luta por você. Daniel viu leões jejuarem na presença dele. Os homens que lançaram numa fornalha viram 4 homens dançando com eles no meio do fogo. Paulo viu uma serpente se tornar testemunho, e os homens que crucificaram Jesus falavam entre si: certamente ele era quem dizia ser. O sol se recusou a brilhar, era dia e se tornou noite. As pedras se partiram, homens ressuscitaram e voltaram para suas casas. Então, em meio a todo aquele caos, quando a terra chora a morte do seu Criador, a criação percebe: de fato, crucificamos o Filho de Deus, ele era quem dizia ser. Você pode pegar o primeiro dia da morte de Jesus e tratar isso como sendo o final da história. Irmão, olha para mim. Você pode entrar num caminho como os homens de Emaús, ou como os discípulos que voltaram a fazer o que faziam antes do encontro com o Mestre. Você pode ser como aqueles que no segundo dia, em meio a silêncio, acharam que o projeto havia sido abortado, ou que talvez eles estavam esperando pelo homem errado. Ou você pode permanecer até o terceiro dia e receber a notícia de que, a despeito de tudo o que estava acontecendo, Deus enviou resposta, e da morte a promessa voltou a viver. Você tem noção que em Atos 2 a Bíblia fala que estavam todos reunidos em um lugar, até que veio sobre eles revestimento de poder, o Espírito foi derramado sobre a igreja, eles foram empoderados. Mas a Bíblia fala sobre algo que acontece entre Atos 2 e a espera. Jesus, ele volta dos mortos, ele diz para eles: olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Pai não virá sobre vocês, o Espírito não virá sobre vocês, é necessário. Mas permaneçam. Olha para mim, irmão, permaneçam até que venha sobre vós o revestimento de poder. Irmão, Jesus lembra algo que o profeta Joel já havia falado. O próprio Jesus, ele fala: fiquem, não saiam, fiquem, aguardem. Você sabe o que acontece entre essa palavra de Jesus e Atos 2? Centenas foram embora porque não quiseram esperar. Aí vem Atos 2. Estavam reunidos em um só lugar. Quem estavam? Aqueles que esperaram até que se cumprisse a promessa de Deus. Quem são aqueles que não estavam? Aqueles que não conseguiram esperar a promessa se cumprir. Tem muita gente que desanima porque esse ato entre a promessa e o cumprimento dela parece abandono. Essa janela temporal entre o dia que Deus te prometeu e o dia que Ele cumpriu a promessa que te fez parece demora. A gente vê Abraão, pai da fé, se rendendo a isso. Irmão, eu e você, a gente vai tropeçar nisso. Heróis da fé tropeçaram nisso, o pai da fé tropeçou nisso. Deus fala que ele vai ser pai, e aí ele tenta dar um jeito para que a promessa se cumpra, e ele gera um filho. Mas esse filho é tratado pelos céus como filho da precipitação, a tal ponto que quando Deus pede que ele entregue o filho, ele fala assim: Abraão, pega o teu único filho, aquele a quem você ama. Imagina Abraão olhando e falando: Senhor, mas eu tenho 2.
os céus estão dizendo: não, Abraão, você tem 2 para a terra, mas para os céus você só tem 1, porque os céus só consideram aquilo que começa por ele. Se não começa em Deus, para os céus não é levado em consideração. A terra fez um filho na precipitação, mas os céus te entregou um único filho como promessa. Então pega o teu único filho, aquele quem Deus te deu e a quem você ama, e entrega. Irmão, alguém está comigo? Diga amém. Quantas vezes a gente acha que foi abandonado porque nesse caminho entre a promessa e o cumprimento dela, a nossa fé que espera foi reprovada. Eu lembro que eu preguei um tempo atrás aqui sobre 3 tipos de fé, ou 3 características da fé: a fé que espera, a fé que entrega, a fé que confia. A fé que espera talvez seja a manifestação mais simples de fé, talvez a mais rasa de fé. Alguém que entrou aqui pela primeira vez, talvez não conheça nada da Bíblia. Se eu apresentar um texto e perguntar: você crê que Deus pode te curar? Talvez você já tenha esse nível de fé que espera. Eu creio. Então sai do seu lugar, vem à frente. Aí você sai, ou seja, você se move a partir dessa pequena fé que já tem. A fé que entrega, não. A fé que entrega não dá para a gente exercê-la no nível raso de fé, porque você tem que crer tanto no caráter de Deus a ponto de se mover a partir do que crê. Eu creio no caráter do Deus que me pede algo, mas tem algo melhor para me recompensar. A palavra de Deus diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu entrego os meus filhos ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego os meus planos ao Senhor, eu entrego a minha agenda ao Senhor. Essa é uma fé que entrega. Alguém está comigo? Diga amém. E a fé que confia? A fé que confia, ela é testada no meio da tribulação. Você agora não só espera, não só entrega, você já entregou, mas agora você precisa confiar que no meio de toda essa loucura, Deus continua lutando por você. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe o que você tem passado, Deus sabe o que você enfrenta. Você precisa confiar no caráter de Deus. Tem uma frase, se eu não me engano, do Bill Johnson. Ele fala que não é só sobre sabermos que Deus existe, o inferno também sabe, mas é sobre confiarmos no caráter que Ele tem. Existe uma diferença muito grande, Lagoinha, em nós sabemos que Deus existe. Eu sei que Deus existe, mas existe um abismo entre eu saber que Ele existe e eu confiar no caráter que Ele tem. Eu sei que Deus existe, mas eu também sei que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que Ele existe, mas eu também sei que certamente a palavra de Deus vai me resgatar no meu dia mau. Eu sei que Ele existe, mas eu também sei que a sua bondade e a sua misericórdia estarão sobre a minha vida todos os dias, até que Ele venha. Alguém está comigo? Diga amém. Eu sei que Deus existe, mas eu também sei que certamente a última palavra vem da boca do meu Deus. Entender que Ele luta por você é sair do lugar em que sabemos que Ele existe e acessarmos um lugar em que confiamos no seu caráter. Ele é bom, Ele é justo, Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é fiel em todas as suas promessas. Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é o estandarte que vai à frente das nossas batalhas. Jeová Rafa, o Senhor é um Deus que cura. Certamente dele flui toda a cura que eu preciso para colocar debaixo dos meus pés toda doença e enfermidade, porque na cruz do Calvário Ele me concedeu esse favor e essa herança. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus da provisão. Ele não só é o dono do ouro e da prata, como me concede a partir de um princípio de mordomia a autoridade para usufruir do que há de melhor na terra. Ele é pai e eu fui estabelecido como filho. A partir de um espírito de adoção recebi herança e eu posso pedir, e a palavra de Deus diz que Ele me dará, se eu pedir, nações da terra e os confins dela como a sua propriedade. Alguém comigo aqui? Mas no dia da luta, a primeira coisa que é testada é o quanto de fato cremos no Deus que dizemos conhecer. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tudo o que dizemos crer a respeito de Deus é testado no dia da nossa aprovação. Você está comigo? O que você diz pensar a respeito de Deus pode ser alegoria, pode ser emoção, mas isso é testado no dia da aprovação. É no dia do sepultamento de um filho, é no dia do sepultamento de um parente, é no dia de uma notícia ruim, é no dia de um diagnóstico contrário,
é no dia da falência, ou de uma falta, ou de uma perseguição, ou de uma dor. É nesse dia, nesse lugar, que vai ser extraído o melhor ou o pior de nós. Para quê, pastor? Para que tenhamos uma fé madura, sem que nos falte nada. Não é bom, não é agradável, não é fofinho, mas é necessário. Porque para o lugar que Deus quer nos levar, é necessário que a gente já tenha passado em alguns lugares junto com Ele. O salmista diz: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque Tu, Senhor, estás comigo. O salmo que começa num vale de sombras e morte termina numa mesa preparada pelo Senhor na presença dos inimigos. E há uma dupla honra, como um óleo fresco derramado sobre a cabeça, e há um transbordar com um cálice que está além de uma medida natural. Tudo que Deus faz vai além da medida que você teria para receber. Deus te prometeu algo, se você for fiel, Ele vai te dar além do que prometeu. Deus te confiou algo, se você for fiel, Ele vai derramar além do que prometeu, porque a medida de Deus é o exagero. A terra são como estrados para os seus pés. Alguém recebendo de Deus, diga amém. Então esse é um dos maiores desafios da nossa jornada de fé, se manter estável em meio a uma jornada instável. Homens são instáveis, líderes são instáveis, promessas de homens são instáveis, governos humanos são instáveis, a economia é instável, o clima é instável, a nossa saúde natural é instável, relações são instáveis. Nossa jornada de fé é conseguir permanecer estável a despeito das instabilidades. Eu já falei sobre isso aqui. Bill Johnson pede a esposa dele, ele vai pregar no domingo seguinte, todo o conselho se reúne e tenta convencê-lo a não fazer. Ele fala: eu vou fazer. Você acabou de ter uma perda, você está num momento delicado. Bill, não prega, eu vou pregar. E aí ele sobe no púlpito e ele faz algo que para mim é a gente tem um termo, milestone, é uma pedra fundamental, é algo que para mim ficou firmado como um balizador. Esse é um bom termo, é um balizador. Bill Johnson sobe e ele fala: haverá um tempo em que não teremos que enfrentar a dor, nem o luto, nem o choro, nem a perda. E nesse momento eu estarei adorando ao meu Deus na glória. Mas eu não posso abrir mão da única oportunidade de adorá-lo em meio à dor e ao meu choro e ao meu luto. Eu não vou perder essa oportunidade de honrá-lo. Então eu quero pregar hoje, talvez no momento mais difícil da minha história. O que esse homem de Deus está dizendo? Que haverá um tempo em que o luto não vai existir. Então a minha adoração vai ser diferente de um momento em que temos na terra, enquanto conseguimos adorá-lo, mesmo enlutados, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a faltas, mesmo em meio a dor, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a fragilidades. A gente está fragilizado, mas ainda assim decidimos adorá-lo e servi-lo e honrá-lo e derramar tudo aos seus pés e colocar as coroas aos pés dele. Por quê? Porque na terra temos uma oportunidade que nos céus não nos será dada. Lá estaremos completamente supridos, guardados, não haverá tentação, o tentador já terá sido vencido, não haverá falta, toda falta já terá sido suprida, não haverá dor, toda dor haverá sido preenchida, não haverá lágrima, toda lágrima já haverá sido enxugada. Então estamos num período único da nossa jornada de fé, estamos na terra, somos homens comuns e podemos entregar a Ele o melhor no meio da nossa fragilidade. Por isso a tua entrega nos dias de hoje é tão poderosa, ela vai gerar em você salvação ou condenação, ela vai gerar em você galardão ou ausência deles. Irmão, não podemos nos distrair, porque a gente está vivendo algo que vai ecoar na eternidade. Os frutos das suas escolhas hoje definem o teu lugar na eternidade. Alguém está comigo? Diga amém. Precisamos ter uma fé crescente. O que é uma fé crescente? Alguém consegue ouvir mais 10 minutos dessa palavra? O que é uma fé crescente? É uma fé que na estação nova carrega uma medida diferente da estação anterior. Quando eu caminho debaixo de uma fé crescente, até o tipo de tentação e desafio que eu enfrento é diferente dos desafios que eu enfrentei na estação anterior. Irmão, olha para mim. Se o mesmo pecado que você luta é o pecado de 10 anos atrás, significa que você ainda não rompeu, você está no mesmo lugar. Você ainda está com essa história
Pastor, eu tinha problema com pornografia. Passou. Agora você vai ter um novo problema. Qual que é o problema? Eu estou prosperando demais e a minha carne me chama o tempo inteiro para não ser generoso. Ou então Deus está me usando demais e o tempo inteiro eu tenho que lutar para que eu não me envaideça. Deus me fez poderoso na terra e eu tenho lutado para que eu entenda que tudo isso tem um propósito para Ele, não só para os meus deleites. Você precisa estar lutando uma batalha nova, você precisa estar enfrentando novos gigantes, porque se são os mesmos, significa que você está como o exército de Israel estava. A Bíblia fala que Davi chega e há um gigante que há tempos está ali afrontando o exército. Davi, então ele chega, é um cenário diferente. Ele não estava acostumado com o grito daquele gigante. Ele olha e ele fala: quem é esse homem sem aliança? Quem é esse incircunciso filisteu que está confrontando o exército do Deus vivo? Alguém precisa parar com isso. O que a gente aprende nessa história é que se a gente não afronta de imediato os gigantes que nos afrontam, a gente pode começar a domesticá-los. O som do grito deles não nos incomoda mais. A pornografia incomoda no início, mas agora eu domestiquei, não incomoda tanto. Esse gigante me incomodava no início, mas agora eu domestiquei, não incomoda tanto. Não, irmão, precisamos viver de glória em glória. Isso significa que estaremos de batalha em batalha. O que você enfrenta hoje é diferente do que você enfrentava ontem, porque você está vivendo um tempo novo. Deus está fazendo coisas novas. Alguém comigo diga amém. Como líder, eu enfrento calúnias hoje que não enfrentava um ano atrás, 6 meses atrás. Que milhões de amigos meus na mesma posição, líderes espirituais de uma comunidade de fé, não enfrentam. Por quê? Porque hoje o tamanho que Deus, pela misericórdia, tem permitido ocupar, e a abrangência e o alcance, gera desdobramentos que em outros momentos não geraria. Ninguém quer atacar algo que não tem um resultado quando se ataca. Então eu preciso entender que a calúnia de hoje não é porque Deus hoje me abandona, é porque Deus me colocou num lugar que, como consequência, eu enfrento coisas que antes não enfrentava. O Davi pastor lida com desafios que o rei Davi não lida mais. O Saulo, que persegue a igreja, lida com coisas que agora o apóstolo Paulo não lida mais. O menino Jesus, agora na cruz do Calvário, lida com coisas que não lidava antes. Você que é pai agora tem desafios que quando era solteiro não tinha. Você que é cristão agora lida com afrontas que quando era ateu não enfrentava. Você que tem recursos agora lida com desafios que antes, quando você não tinha nada, não enfrentava. Alguém está comigo? Diga amém. Mas eu vim aqui para declarar que existe um Deus que luta as nossas guerras. Sacode alguém aqui, me ajuda a pregar. Fala: existe um Deus que luta as nossas guerras. Somos mais de 15 mil famílias, Emirados Árabes conectado, Canadá conectado. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa manhã? Não, de verdade, alguém pode honrar Jesus por aquilo que Ele está ensinando e derramando nessa manhã? Será que alguém pode dizer: ainda bem que eu vim, Jesus? Será que alguém pode dar um brado de liberdade? Vamos, será que alguém pode levantar as mãos e declarar com autoridade? Diga: existe um Deus que luta as minhas guerras. Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu e nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nunca houve, nunca haverá, não há relatos na história, não há conhecimento no passado de outro Deus além do nosso que trabalha para aqueles que nele confiam. Deus está dizendo: a tua parte é confiar, a minha parte é fazer o que você não conseguiria fazer. Deus está dizendo para a criação: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Porque o que é mais fácil? Crer que um pedaço de madeira tocando um pouco de água pode fazer o mar se abrir, ou abrir o mar para o povo passar. O que é o fácil? Crer que todos os dias dos céus haverá um pão que supre a fome, ou fazer pão descer do céu? O que é mais fácil? Procurar no meio da multidão quem tem algum tipo de alimento para ser usado como matéria-prima de um milagre, ou multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para que uma multidão coma e os cestos voltem cheios de pão para casa? O que é mais fácil? Chamar um pescador como Pedro e pedir que ele lance um anzol,
ou fazer da boca daquele peixe sair uma moeda de ouro? O que é mais fácil, irmão? Lançar sobre Jesus o nosso fardo, ou redimir toda a criação e livrá-la da condenação eterna? Deus está dizendo: faz o fácil, filho. Deixa que o impossível eu faço. A tua parte é crer, e a minha parte é fazer algo a partir do que você creu. A tua parte é confiar, e a minha parte é mover céus e terras a partir da confiança que você depositou em mim. A palavra de Deus diz que feliz é o homem que teme ao Senhor, será bem sucedido em tudo que faz. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor, eles correm e não se cansam. Lamentações 3:26 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Ministre isso para a tua alma, feche teus olhos e declara isso. Diga: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Em que nós temos crido e em quem esperamos. Enquanto a nossa esperança estiver firmada em algo volúvel, nos frustraremos. Mas a partir do momento que a nossa esperança está firmada em algo involúvel, invariável, imutável, inquebrável, invencível, a nossa alma prospera, a nossa alma floresce. A Bíblia diz que a esperança tardia adoece o coração, mas quando ela se cumpre, formoseia todo o rosto. Tem muita gente cansada porque está esperando no lugar errado. Talvez você aguarde até pela promessa certa, mas você ancorou a promessa no lugar errado. Você acha que quando alguém te notar no ministério, o teu chamado vai florescer. Você acha que quando o momento do Brasil for favorável, a tua casa vai prosperar. Você acha que quando fizerem isso por você, aquilo que você aguarda vai acontecer. Não. Você está esperando a coisa certa no lugar errado. Quando o Senhor quiser, Ele vai fazer independente do que me cerca. Quando o Senhor estender as mãos, Ele vai cumprir o que prometeu, porque Ele é fiel em todas as suas promessas. Os dias podem ser maus, mas o meu Deus é bom. Os dias podem ser confusos, mas Ele é um maravilhoso conselheiro. Nele não há confusão, nele não há mentira, nele não há variabilidade. Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Há alguém comigo aqui? Diga amém. Aleluia. E eu finalizo, irmão, profetizando e trazendo um entendimento sobre você a respeito de uma identidade que temos como povo de Deus. Fomos em Jesus destinados a reinar. E é por isso que todo homem posicionado gera tanto incômodo, porque a tua posição gera denúncia. Irmão, olha para mim, pega isso em nome de Jesus. Existe uma história na Bíblia que todos já ouvimos milhares de vezes pregações a respeito dela. Fala sobre uma mulher que pega um bom perfume, um perfume caro, e lava os pés de Jesus com esse perfume. Alguém está comigo? Essa mulher paga um preço. Essa mulher usa de recurso. Essa mulher investe algo, porque ela entende que o valor do que ela faz excede o valor que ela está gastando. Alguém está comigo? Mas a Bíblia diz que enquanto ela faz isso, religiosos, hipócritas, contestam o valor que ela investe. Alguns pensam: se essa mulher tivesse dado o recurso desse perfume aos pobres, na verdade nenhum deles teria dado aos pobres. Mas todo hipócrita tem um discurso politicamente correto para contestar a tua entrega, porque a tua medida de entrega denuncia a falta de entrega deles. Jesus, sabendo o que eles pensam naquele momento, diz: vocês contestam a entrega dela, mas desde que eu cheguei não me beijaram com ósculo santo. Vocês contestam a entrega dela, mas desde que eu entrei na sala vocês não me honraram. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A entrega daquela mulher denuncia a falta de entrega naquela sala.
Você foi chamado para reinar, e a partir do momento que você reina, você denuncia todo mundo que não reina. Você foi chamado para prosperar, e a partir do momento que você prospera, você é uma denúncia para todo mundo que não prospera. Você foi chamado para viver em contentamento, e a partir do momento que você está contente, você é uma denúncia para todo mundo que vive descontente. Você foi chamado para caminhar debaixo de um reino inabalável. A partir do momento que você está firmado, você é uma denúncia para todo mundo que está completamente instável. E é por isso que muita gente diz que essa fé que nós pregamos, que fala a respeito de prosperar, avançar, multiplicar, estabelecer, governar, é uma fé positivista. Alguns dizem que é o evangelho açucarado, mas precisamos então remover da palavra e da Bíblia homens como Davi, que foram encontrados no pasto e colocados num trono, homens como José, que foram encontrados num cativeiro e colocados sobre o governo, homens como Abraão, que foram encontrados no lugar idólatra e colocados no lugar de paternidade da fé. Precisamos então tirar homens como Saulo, que de perseguidores da igreja agora se tornou aquele que tem as maiores revelações e a maior parte da confecção do Novo Testamento a partir do entendimento de uma nova aliança. Irmão, você foi encontrado em Deus de um jeito, mas a partir desse encontro você precisa ser elevado a um novo nível. Você era assim, não é mais; vivia assim, não vive mais; caminhava assim, não caminha mais, porque as coisas velhas ficaram para trás e a partir de Cristo tudo se fez novo. Há um Deus que luta por você. Alguém comigo aqui, diga amém. Sacode alguém do teu lado e fala: a tua posição vai denunciar falta de posição. Diga: você não vai parar de crescer só porque isso incomoda. Diga: você vai crescer ainda mais, porque é para esse lugar que Deus te chamou. Alguém conhece aqui algum parente ou amigo que está incomodado porque agora você serve a Jesus e vem no culto? Tem uma artista aqui que fazia parte do grupo de uma emissora grande, e ela veio falar comigo com os olhos cheios de lágrimas. Ela falou: pastor, você não vai acreditar o que eu já recebi de ligação de ator, de jornalista e de diretor dessa emissora. E sabe o que eles estão revoltados? Eles estão falando: para de ficar falando na tua rede social sobre Jesus, para de ficar falando sobre isso. Ela falou: só que eu já tive um problema sério com o alcoolismo. Eu já tive um problema sério com o alcoolismo. Eu me tornei durante um período alcoólatra. Nenhum deles me ligava para saber no dia seguinte das festas que eu tinha completamente perdido a ciência das coisas, como eu estava, se eu precisava de algo, se eu precisava de ajuda. Mas agora me ligam para contestar minha fé e o meu encontro com Jesus. Eu falei: você precisa lembrar daquele jovem que tinha uma cegueira de nascença. A Bíblia diz que com lodo e cuspe Jesus então tornou ele sarado. A Bíblia fala que os religiosos fizeram uma auditoria de milagres. Ninguém estava preocupado com o modus operandi daquele jovem cego que ficava às portas. Mas agora todo mundo quer contestar o porquê que Jesus fez do jeito que ele fez. Você sabe por quê, irmão? Quem não está vivendo milagre tem tempo demais para contestar quem está vivendo. Quem não está vivendo romper tem tempo demais para contestar quem está rompendo. Mas Deus te chamou para reinar, e mesmo que coisas se levantem, há um Deus que luta por você. Alguém comigo aqui, diga amém. Levante sua mão direita e declare com autoridade: diga: em Jesus eu fui destinado a reinar. Apocalipse 5:9 diz assim: foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. Quem eu sou? Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Alguém está comigo? Diga amém. Eu amo a citação de Napoleão Bonaparte. Ele falava que eu não tenho medo de um exército de leões que seja liderado por uma ovelha, mas eu tenho medo de um exército de ovelhas liderados por um leão. Porque a identidade do líder fala muito a respeito do que está se construindo. A gente precisa entender que existe um cabeça no corpo, e esse cabeça é o próprio Jesus. É Ele quem garante você, é Ele quem respalda você, é Ele quem sustenta você, é Ele quem fala por você. Então, por mais que existam vozes ao nosso redor, há uma voz sobre nós. Por mais que existam ruídos ao nosso redor, há uma palavra sobre nós. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. E a gente ouve isso tantas vezes que às vezes entra no modo automático. O entendimento de que há uma palavra sobre mim que antecede a minha existência deve gerar em mim segurança.
O entendimento de que há uma promessa que ela foi estabelecida antes da crise chegar, antes do medo chegar, antes do sentimento chegar, antes da preocupação chegar, deve ser o nosso lugar de refúgio, é o nosso marco zero, é onde a gente volta quando tudo dá errado. Porque tá tudo bem sentir medo, eu sinto, você sente, tá tudo bem a gente ter preocupações, eu me preocupo, você se preocupa. Agora a gente precisa voltar para esse marco zero, é o lugar da gente recalcular a rota, como eu falei no último encontro. Esse lugar em que a gente volta e a gente se aquieta, e a gente se acalma, e a gente revisita palavras, a gente relembra promessas. É nesse lugar que Deus coloca as coisas no seu devido lugar. O problema é que quando a gente está correndo e está cansado, mas não busca nele renovo, a gente para no meio do caminho. Quando a gente está se movendo e está com medo, mas não busca nele coragem, a gente desiste. Então nem sempre o movimento é a melhor estratégia. Não é só sobre se mover. Não tem nada pior do que um tolo motivado. Não é só sobre correr. Não tem nada pior do que chegar mais rápido em lugar nenhum. É sobre partir de um ponto. Cristo é a cabeça, Ele tem uma palavra, Ele tem uma promessa. É nele que eu confio, é nele que a minha alma espera. E a partir desse entendimento eu volto a correr. A partir desse entendimento eu volto a me mover. Porque eu acho que muitas palavras que a gente ministra e ouve são palavras pautadas em encorajamento. E o encorajamento é maravilhoso, mas ele precisa estar bem firmado e fundamentado em verdade de Deus. Porque senão a gente só está motivado, encorajado, a gente está correndo feito um maluco, atrás do vento, indo para lugar nenhum. Eu lembro de uma pregação que eu fiz um tempo atrás, que eu falava sobre o desafio da gente encarar a nossa jornada como se fossem esteiras. Alguém já caminhou na esteira aqui? Alguém já suou muito caminhando numa esteira? Alguém já saiu do lugar enquanto caminhava? Você já saiu do lugar enquanto caminhava na esteira? Pro lado, boa. Obrigado, Lucão, muito bom. Você corre, se cansa, sua, mas não tem destino. Você imprime esforço, dá o seu melhor, fica exausto, mas não sai do lugar. Você está ali 1 hora, 2 horas, 10 horas, não é sobre tempo. Você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que muitas vezes a gente está tentando lutar contra o medo, contra desânimo e contra outros sentimentos, como alguém que corre numa esteira. A gente está querendo se distrair, quer só continuar correndo. A gente está tentando vencer esses sentimentos e quer só continuar andando. Mas a palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas. E há tempo, inclusive, da gente voltar para o marco zero e recalcular a rota. Então, como eu consigo vencer o medo? Eu creio que uma das formas da gente vencer o medo é a gente se aquietar e deixar Deus trazer à nossa memória o que dá esperança. A gente revisitar palavras antigas, promessas antigas. Porque é isso que gera encorajamento. O que vai te encorajar não é o fato dos seus gigantes terem se apequenado. O que vai te encorajar é lembrar que há um leão da tribo de Judá que vai à frente da sua batalha. Então os gigantes podem até ser maiores do que eram na estação anterior. Não é sobre o tamanho do meu adversário, é sobre o tamanho do meu Deus. Max Lucado, ele diz que se olharmos para os nossos gigantes, tropeçaremos. Mas se olharmos para o nosso Deus, os nossos gigantes é que tropeçarão. Então, eu estou falando com propriedade de causa, irmão. Tem dias que você olha e fala: caramba, velho, nessa acho que deu ruim. Estou cansado, estou desanimado, estou sem esperança. Mas aí você lembra das promessas, você lembra do que Ele te falou, você lembra do que você já ouviu. Você revisita algumas palavras que você recebeu, anotações que você fez, impressões no Espírito que você teve. Cara, não tem como continuar sentindo medo sabendo quem Ele é. E eu acho que essa é a nossa grande batalha, o que se sabe e o que se sente. Quando o que eu sinto é maior do que o que eu sei, eu estou em sérios problemas. Porque o sentimento, ele é enganoso. Ele faz um gigante parecer maior do que na verdade ele é. Agora, o que eu sei faz com que, independente do tamanho dos gigantes, eu saiba que o meu Deus é maior do que todas as coisas. O meu Deus, Ele é um Deus de batalha. Ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Ele é aquele que vai à frente, não se cansa, não fica exausto. Ele é aquele que dá àqueles a quem Ele ama enquanto dorme. Ele é aquele que vai à frente. Então, o que se sente e o que se sabe trava uma batalha constante. Porque a todo tempo o seu sentimento vai tentar governar a tua jornada. É por isso que tem momentos que a gente acaba cedendo para algumas tentações e desejos. Irmão, pega isso aqui. O problema do crente não é a aprovação. A aprovação foge a caráter. A aprovação nos aproxima de Deus. A aprovação nos deixa mais crentes. A aprovação nos deixa mais tementes. O que derruba um crente não é a aprovação, é a tentação.
É a tentação que derrubou Sansão. É a tentação que derrubou Davi. Então por que a tentação é tão desafiadora? Porque a tentação, ela mexe com aquilo que se sente. Você é forte, Brasil. Acho que Jesus está ligando para alguém aí. Ainda bem que ele não ligou para cobrar, hein? Onde é que a gente estava? A tentação está ligada ao que se sente. E quando eu me movo pelo que eu sinto, eu deixo de ser um homem espiritual, eu começo a ser um homem natural. O homem natural, ele se move por instinto. Alguém já viu um cachorro no cio? Por que um homem casado, temente ao Senhor, não se move assim? Porque ele é governado pelo Espírito. Agora há um domínio próprio. Então o instinto ainda está ali, mas o instinto agora é governado. A gente às vezes tem ira, tem vontade de fazer algumas coisas. Alguém te afronta, alguém te humilha. A gente tem esse ímpeto, faz parte da nossa natureza humana. Mas por que muitas vezes a gente não faz o que tinha vontade de fazer? Porque um homem governado pelo Espírito não se move pelas vontades ou pelos sentimentos. Ele se move por um fruto do Espírito. A palavra, quando fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, fala sobre duas realidades que se contrapõem o tempo inteiro. Então entende uma coisa: o mesmo Espírito que governa o teu ímpeto, o mesmo Espírito que governa o teu instinto, é o mesmo Espírito que quer governar a tua mente e os teus pensamentos. A Bíblia fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O que é o coração? O coração é o centro das emoções. O coração é o quartel-general onde as decisões são tomadas. Se o meu coração é enganoso e ele assume o controle, eu vou me mover pelas minhas vontades, eu vou me mover pelos meus medos, eu vou me mover pelas minhas preocupações. Irmão, guarda isso aqui. O medo tem sido conselheiro para muita gente na hora de tomar decisões. A gente acessa o medo, acessa os amigos, acessa os conselhos da multidão, mas não acessa o nosso testemunho interior. Então, você está diante de um mar fechado. Qual o sentimento que Moisés tem? Medo. Natural. Agora, qual é a garantia que ele tem? Uma palavra. Pega o cajado e toca o mar. Eu vou abrir caminho. E ele pega o cajado e toca o mar. E o caminho se abre. Aí ele avança. Agora os exércitos estão vindo contra eles. O próprio Deus que abriu o caminho, fecha o caminho. E aí eles veem os inimigos morrendo afogados. E agora tem fome. Não, olha para o céu. Do céu vai vir pão. Agora eles têm sede. Não, toca na rocha. Da rocha vai vir água. Irmão, você acha que Moisés não teve medo? Ele deve ter sentido medo em toda a jornada, em toda a travessia, em todo o tempo, durante os 40 anos. Mas acima do medo havia uma palavra. Mais forte do que o medo havia uma promessa. Então o medo, ele é poderoso, não se engane. Ele já fez muitos heróis da fé fracassarem. Ele já fez muitos heróis da fé contemporâneos fracassarem. Ele pode fazer você abortar um sonho. Então não é sobre a gente subjugar o medo, mas é sobre a gente colocar as coisas no seu devido lugar. O medo tem uma porção, tem uma autoridade, tem um peso. Mas a promessa, mas a palavra, mas o caráter do Deus que me chamou, mas o poder daquele que opera tudo em todos, se sobrepõe ao medo. Eu amo uma citação do Bill Johnson que ele diz que a fé não é negligência dos problemas, mas é não dar aos problemas um lugar de influência na sua jornada. Então a coragem não é uma negligência ao medo, não é fingir que o medo não existe, mas é não se mover apesar do medo. O medo não vai me fazer tomar decisões, o medo não vai me fazer diminuir expectativas ou definir os meus limites. Irmão, eu amo falar sobre isso porque eu já errei várias vezes de várias formas, mas é muito difícil eu não me mover por uma palavra ou por uma promessa ou por uma impressão por conta do medo. Eu aprendi a me mover com medo mesmo. Eu aprendi a me mover mesmo que haja um frio na barriga. Eu preciso crer nesse testemunho interior e entender que a promessa dele já é uma garantia de que tudo vai terminar bem. Não significa que vai ser fácil, nem sempre é leve, mas vai terminar bem, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la, amém? Então, para pensar, tem momentos que a gente deixa o medo definir os nossos limites. Existe um Deus que definiu os limites do mar. O diálogo entre Deus e Jó.
Existe um Deus que definiu os limites da terra. Existe um Deus que definiu os limites da gravidade. Existe um Deus que definiu todas as leis da física. Esse mesmo Deus definiu os meus limites, aonde começa a minha história e onde termina ela. Mas a gente, em algum momento, sem perceber, dá acesso para que o medo ou outros sentimentos nos governem e nos limitem, nos definam. Irmão, você já foi definido. Já há uma definição sobre você. Você já foi estabelecido. Não há espaço na sala do trono de Deus para um diálogo a respeito da tua identidade. Ela já foi formada. A Bíblia diz que quando você era informe no ventre da mãe, Ele já te via, já se relacionava com você. Ele já tinha relacionamento com você. Então, quando o mundo tenta nos deformar, o Evangelho vem para nos transformar, porque já há uma forma original. A palavra de Deus fala a respeito de uma mudança na mente, uma metanoia. Não vos conformeis. A Bíblia fala a respeito de uma transformação, de uma renovação. Ou seja, há uma forma original. O pecado trouxe uma deformação, mas o Evangelho traz uma transformação. Você foi trazido de volta para a forma. E qual é essa forma, esse formato, esse design? Você foi feito imagem e semelhança do Criador. É o inferno que treme quando você se posiciona. É o inferno que treme quando você entende. É o inferno que treme quando você se move, não o contrário. Mas eu estou ministrando para você, ministrando para mim. Tem muitos momentos que a gente esquece quem é, e por esquecer quem é, esquece o que carrega, e por esquecer o que carrega, a gente tem medo do futuro. Futuro é um termo, é uma palavra, é uma verdade, é um princípio que deve encorajar os cristãos e não amedrontá-los. Quando a palavra futuro é citado, você fica... É porque esse termo em inglês é muito bom, excited. Você fica, em português a tradução fica muito ruim. Você fica empolgado, você fica animado, ou você fica preocupado, angustiado. Se tem algo que o cristão deveria manejar bem, a ponto de liderar em qualquer momento, é o futuro. O mundo deveria olhar para a gente e falar assim: olha, eu até discordo de algumas coisas no culto à linguagem, a roupa, as músicas, mas uma coisa a gente tem que reconhecer: ninguém lida com o futuro como o povo de Deus. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela olha para o futuro e sorri. A mulher de Provérbios, ela olha para o futuro e sorri. A palavra fala que nós recebemos uma unção profética. A partir desse desígnio profético, o que a gente faz? Liga e desliga, irmão. Ligar e desligar não é constatação de passado, é definição de futuro. Você está declarando: essa porta vai se fechar, essa janela vai se abrir, essa batalha vai cessar, esse milagre vai acontecer, esse romper está a caminho. Então não é constatação o homem natural faz. Você pega um cara que não crê em Deus e fala: como foi ano passado? Ele vai te dizer. Agora você pega um cara que crê em Deus e pergunta: como serão os próximos anos? Só ele pode falar, porque ele carrega a palavra profética. Ele liga e desliga, ele estabelece, reivindica. Alguém comigo aqui? Então, aonde o medo trabalha, milita? No futuro. Ninguém tem medo do passado, o passado já foi. Ninguém tem medo do presente, o presente está acontecendo. Agora entende isso, irmão. Assim como o medo só trabalha no futuro, a esperança, ela mora no futuro. Aonde está a minha esperança? A minha esperança está no Deus que fez os céus e a terra. A minha esperança está no cumprimento de cada promessa. A minha esperança está naquilo que o Senhor preparou, numa mesa preparada na presença dos inimigos, no livramento, no escape. A minha esperança está no cumprimento da promessa, na plenitude dela. A minha esperança está no braço forte do Senhor. A minha esperança está na voz que vem como o som de muitas águas e invade o meu lugar secreto e o meu lugar de medo e de crise e ressignifica todas as coisas. A minha esperança está no derramado do Espírito sobre toda a carne, no vento impetuoso que move coisas de lugar. A minha esperança está na moeda de ouro que vem da boca do peixe, que vai suprir toda a necessidade, no caráter do Jeová Jireh, do Deus da provisão. A minha esperança está no toque do Jeová Rafa. Eu sei que se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei sarado. Não é uma esperança passada, é uma esperança futura. Eu sei que se eu tocar nas orlas das vestes dele, ou seja, haverá um encontro, haverá
um toque, e ao toque haverá uma liberação, e haverá virtude, e haverá cura, e haverá testemunho, e haverá novidade de vida. Eu sei que mesmo que a multidão tente me calar enquanto eu grito, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, haverá misericórdia. Eu sei que eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, e é toda a minha porção, mas se eu entregar nas mãos certas aquilo que seria o meu lanche, alimentará uma geração, e uma geração após outra geração contará a respeito das grandiosidades dos feitos de Deus. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Então o futuro habita, o medo habita no futuro, a esperança também. A promessa habita no futuro, a preocupação também. O que é uma preocupação? É estar ocupado de forma prévia com algo que ainda não aconteceu. Eu estou preocupado. E qual o problema de caminhar preocupado? É que diariamente você tem ocupações, batalhas, levantes. Então quando o levante de hoje te encontra, ele te encontra exausto porque você já está socando o vento, tentando lutar com o gigante de amanhã. A gente trata problemas que não são como se já fossem, e às vezes não consegue tratar milagres que não são como se já fossem. Então o gigante nem chegou, mas eu estou com medo dele chegar. A crise não chegou, mas eu estou com medo dela chegar. O problema não aconteceu, mas eu estou com medo dele acontecer. Não. Vamos tratar o que não é como se já fosse. Para o lado bom, a boa notícia ainda não chegou, mas vai chegar. O médico ainda não disse que teve cura, mas ele vai dizer. A porta ainda não se abriu, mas vai abrir. Alguém comigo aqui? A provisão não chegou, mas está a caminho. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que vai acontecer no céu, já aconteceu. Eu preciso crer nisso, e eu preciso descansar na certeza de que isso é uma verdade. Se não é só alegoria, fé não pode ser alegoria, irmão. Fé não pode ser alegoria. Não, eu acredito que vai acontecer. A gente vive dizendo para todo mundo que crê em milagres, mas faz de tudo para não depender de um. Eu me tornei viciado em me mover em estações que eu dependo de um milagre. E se ele não fizer? Se ele não fizer, eu fecho minha Bíblia, eu abro mão da minha jornada, eu vou fazer outra coisa, porque não dá para ser crente em Cristo Jesus, caminhar debaixo de uma palavra dele em temor, e não ter uma confiança de que está a caminho a minha resposta. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Guarda isso aqui. A tua motivação fala mais do que as suas ações. Então eu prefiro errar com a motivação certa, porque o Senhor que conhece a pureza do meu coração recebe como oferta até o meu erro feito de forma ingênua, singela, do que quando eu faço algo com consciência de que não é o que Deus espera de mim, mas para todo mundo soa como puro. Irmão, o coração do homem é enganoso, mas Deus caminha nesse lugar. O coração do homem é terra que ninguém anda, mas Deus passeia nesse lugar. Então o que Ele espera de mim? Eu creio que Ele espera ver em mim o ímpeto de um filho corajoso debaixo de uma palavra, mais do que alguém que fica falando que é zeloso, mas na verdade talvez seja só um medroso travestido de alguém, como é que eu vou dizer? De alguém. Tem muito, guarda isso aqui, irmão, tem muito religioso travestido de zeloso. Não é zeloso, ele só tem medo. Tem muito religioso travestido de prudente. Não é prudência, é medo. E às vezes os corajosos e ousados, eles são mal compreendidos porque erram mais, mas erram mais porque fazem mais. Erram mais porque fazem mais. Quantos homens devem ter aconselhado Neemias a não fazer o que fez? A maior parte deles, em nome de Deus, aconselhavam. Quantos aconselharam Jesus a não se entregar como se entregou o próprio Pedro, apóstolo de uma igreja primitiva? E quando fez isso, de que foi chamado? Satanás. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Guarda isso aqui, irmão. Porque quem não vive de forma ousada, em busca de um propósito, mesmo que custe tudo, vai defender o erro como se fosse zelo.
o que Pedro está fazendo é defender o engano. Ele está falando, não, vamos te poupar disso. Não, a gente vai te proteger, a gente vai te blindar. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. A redenção não é um engano, a redenção é o motivo pelo qual eu vim à terra. O verbo encarnado precisa ser crucificado, porque a partir dessa crucificação eu vou abrir um vivo e novo caminho. Eu vou restaurar e reconciliar. Quantos conselheiros teriam dito para Neemias, não sai do palácio, permanece? Quantos teriam dito para Jesus, não se entrega, foge? Quantos teriam dito para Pedro, não coloca o pé para fora, é mais seguro dentro? Eu não sei ao certo quantos tinham, mas se estavam só os discípulos, eram 12, e só um voltou molhado para dentro do barco, mas só um voltou com uma memória de como é andar sobre as águas com o mestre. Então quem você é? Você é daquele que prefere permanecer seco, num lugar aparentemente seguro? Ou você é daqueles que a história vai falar a respeito dos feitos que você viveu com Deus? Sim, estou voltando molhado, mas caminhei sobre as águas com Jesus. Sim, estou voltando molhado, mas eu sei o que é andar sobre as águas com Ele. Sim, estou voltando molhado, mas quando Ele me disse vem, eu fui. E quando eu afundei, Ele estendeu as mãos e imediatamente me trouxe de volta. Porque é melhor ver uma mão estendida do Senhor me trazendo de volta para um lugar que eu deveria permanecer do que nunca ter estado nesse lugar. Irmão, guarda isso debaixo da unção do Senhor. Somos mais fortes que o medo. O medo, ele existe, ele está ao nosso redor, ele vem tentando nos abater, mas há uma palavra que chegou primeiro, há uma promessa que se estabeleceu primeiro. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Diziam os discípulos. É aquele que estabeleceu a tua promessa, o teu futuro, a tua casa, é aquele que firmou as tuas palavras no lugar seguro, é aquele que está te chamando para andar com Ele sobre as águas. Alguém comigo aqui, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 A gente vê isso em Davi, um homem segundo o coração de Deus. Errou porque de forma precipitada, talvez por querer apressar a chegada da presença de Deus na cidade, tentou facilitar a logística, colocou um carro de bois no lugar do ombro dos sacerdotes. Eu não sei a motivação, sinceramente não acho que foi economia de gasto. A história de Davi não dá margem para isso. Ele nunca economizou nada para entregar tudo para Deus. Então se a história dele não nos fala a respeito de alguém que economizava recursos, tudo bem, gente. Se a história não nos dá margem para encontrar no caráter de Davi alguém que economizava recursos ou esforços, eu não acho que foi sobre recursos. Davi não era alguém que fazia de forma intencional a quebra de princípios. Ele construiu uma casa para Deus porque ele começou a se incomodar com o fato de habitar num palácio e a presença de Deus está resumida a uma tenda. Agora, se a gente for olhar para a história de Davi, eu vejo um homem que o ímpeto dele era fazer algo que alegrasse o coração de Deus. Então eu creio, eu posso estar equivocado, que ele errou talvez tentando acelerar o tempo do retorno da presença para a cidade. E quando isso acontece, alguém é fulminado porque tocou no que não deveria tocar. Mas Davi é poupado e tem uma segunda chance para fazer de novo do jeito certo, no tempo certo. Irmão, guarda isso aqui. A gente vê vários heróis da fé que até erraram tentando fazer o certo, mas a motivação era pura e o coração era reto. Quando a minha forma erra, não é levado em consideração porque a motivação com que eu fiz era correto. Mas quando a minha forma parece reta aos olhos dos homens, mas a minha motivação, ela não é agradável aos olhos de Deus, isso é muito preocupante. Ser mais forte que o medo significa se mover de forma ousada debaixo de uma palavra, mesmo que me custe tudo, mesmo que em alguns momentos eu tropece, mesmo que em alguns momentos eu fale, mesmo que em alguns momentos eu me canse, mesmo que em alguns momentos eu desanime. Eu preciso trazer a memória e recomeçar. Por quê? Porque há uma palavra de Deus estabelecida sobre mim que é mais forte do que as circunstâncias, do que os tropeços, do que o que está ao meu redor, do que a força dos ventos, do que o volume dos ruídos. Há uma palavra de Deus que me garante. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele nos ensina um princípio. Ele fala: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte,
mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Cara, o cenário é tenebroso, existe morte ao redor, ou pelo menos a sombra dela, mas a garantia do salmista é a certeza da presença de Deus. Então o lugar não é o melhor, a presença ao meu redor não é a melhor presença, o que me cerca não é talvez o melhor ambiente para eu estar, mas uma coisa eu me garanto: o Senhor está comigo, Ele está no meio do vale, Ele vai me levar a pastos verdejantes, Ele vai me guiar mansamente em águas tranquilas, o cajado dele me protege, Ele me respalda, Ele me guia. Alguém comigo aqui, diga amém. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, sobre caminharmos debaixo desse entendimento de que existe uma palavra de Deus, existe uma promessa de Deus, e existe uma característica no caráter de Deus que nos garante: Ele é fiel. Ele é fiel. As circunstâncias mudam, mas Ele continua sendo fiel. Gigantes se levantam, mas Ele continua sendo fiel. Coisas fogem do meu controle, mas Ele continua sendo fiel. Josué 1,9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O entendimento que a gente precisa ter é que o nosso adversário, ele odeia tudo que a gente carrega de precioso. Satanás odeia as tuas promessas, Satanás odeia a tua identidade, Satanás odeia a tua família, Satanás odeia o teu destino profético. E é por isso que ele sempre vai militar contra isso. E a pior coisa que a gente pode fazer é ceder à pressão, porque alguém que está desencorajado, alguém que está amedrontado, em algum momento pode aceitar um plano B como sendo resposta. Eu lembro que eu estava num voo alguns anos atrás e aí conseguiram um lugar para mim perto da porta de emergência. E aí a pessoa estava dando as instruções e eu fiquei olhando aquela porta de emergência. E eu falei: cara, é engraçado, porque portas de emergência elas só são feitas para serem usadas quando tudo dá errado, mas quando o momento é ruim, a gente começa a encarar portas de emergência como se fossem atalhos. Abortar o teu chamado por conta de um levante não é uma opção, é uma saída de emergência. O problema é que se você usar uma saída de emergência enquanto está em voo, o teu destino não é bom. Abrir mão de uma promessa por conta da força dos levantes é uma saída de emergência. Aceitar qualquer coisa menor do que aquilo que Deus já estabeleceu para si é uma saída de emergência. Então qual é o único caminho que a gente tem? O único caminho que a gente tem é o caminho proposto por Deus. Qualquer outro caminho não é um caminho de Deus, logo não nos leva para um caminho de Deus. O único caminho existente é esse. Não tem plano B, não tem plano C, não tem atalho, não tem como. Jesus, ele é levado para o deserto, ele é tentado, e uma das tentações que ele sofre é justamente usar do dom para suprir necessidade. Ele tem fome. Satanás ele estimula para que ele use do dom para fazer com que pedras virem pão. Ele fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, o medo nos faz usar do dom para suprir necessidade. O medo nos faz abortar promessas porque a gente quer um caminho mais fácil. O medo nos faz abrir mão de primogenitura por causa de prato de lentilha. O medo nos faz negociar o negociável. O medo nos faz aceitar o inaceitável. Agora, quando eu trago de volta para o centro da minha história a minha identidade, as promessas que o Senhor me fez, não dá para aceitar qualquer coisa menor do que aquilo que Ele me prometeu. Como fazer José aceitar qualquer visão menor do que a visão que ele já teve? Como fazer Davi aceitar qualquer coisa menor do que o reinado que ele foi estabelecido? Como fazer com que Moisés viva qualquer coisa abaixo do que aquilo que Deus chamou ele para viver? Irmão, ele viu pragas serem estabelecidas sobre o Egito. Ele viu o mar se abrir, ele viu água descer da rocha, verter da rocha, ele viu pão descer do céu. Então o que eu creio que o medo faz é nos levar para esse lugar de cansaço. E eu estou quase finalizando essa mensagem. O medo nem sempre quer que você aborte, mas o medo sempre vai te levar para um lugar de exaustão, que a exaustão pode te fazer abortar. O medo te leva para um lugar de cansaço, que o teu cansaço pode te fazer abortar. O medo quer te levar para um lugar em que você não tem mais forças, e é nesse lugar que muitas vezes a gente é tentado a abortar.
eu percebo que a maior parte das batalhas que eu enfrento são em torno do meu cansaço emocional. Porque a maior parte dos erros que a gente vê heróis da fé cometendo no passado, cometeram a partir de um cansaço. Davi, cansado, prefere permanecer do que batalhar. E nesse dia, nesse lugar, ele dá acesso a um pecado que manchou todo o teu legado. A gente vê o cansaço fazendo com que Abraão abra a mão da espera de uma promessa pura e gere um filho de uma precipitação. O cansaço ao longo da espera fez o pai da fé se precipitar. Irmão, pega isso aqui. O cansaço ao longo da batalha faz o homem segundo o coração de Deus pecar. Então não dá para eu e você acharmos que o cansaço em nós ele encontra imunidade. Não, a gente não é imune ao cansaço. Então eu creio que a maior parte dos medos que a nossa geração tem enfrentado é só um lugar que nos leva ao cansaço. Tem muita gente desanimada, tem muita gente cansada, tem muita gente prostrada, tem muita gente frustrada. E esse lugar é um lugar perigoso, porque é nesse lugar que a gente entrega os pontos, é nesse lugar que a gente abaixa a guarda, é nesse lugar que a gente desiste, é nesse lugar que a gente aborta. Alguém comigo? Tem muitas pessoas que você conheceu no início da tua jornada que abriram mão da jornada de fé. Não é porque elas amavam Jesus menos do que você ama. Talvez algumas delas até amavam mais, mas elas não souberam lidar com o cansaço. Elas não souberam lidar com a frustração, com a prostração, com a exaustão. Eu preguei no último encontro sobre resiliência. Eu acho que essa é uma zona de graça que a gente precisa desenvolver. A resiliência me faz permanecer de pé, mesmo que eu sinta medo. A resiliência me faz permanecer crendo, mesmo que tudo diga que não. A resiliência me faz permanecer meditando nas promessas, mesmo que toda hora chegue uma notícia ruim. A resiliência é quase como se fosse uma teimosia santa. Eu tô tão, como é que eu posso dizer? Decidido em permanecer confiando até que aconteça, que pode ser o que for, pode vir o que vier, pode ser quem for, eu permaneço guardando a esperança viva, eu permaneço confiando naquilo que o Senhor me mostrou, porque tudo que está ao meu redor pode passar, mas as palavras do Senhor, elas não passarão. Então eu creio que nesse lugar a gente recebe renovo, é nesse lugar que a gente recebe vida, é nesse lugar que flui vitalidade. Você só precisa permanecer um pouco mais, confiar um pouco mais, caminhar um pouco mais, você só precisa meditar um pouco mais, você só precisa se cercar um pouco mais de amigos, você só precisa meditar um pouco mais na palavra, porque quando o cansaço vai, a esperança brota como renovo. É como um broto que ele volta a florescer no meio de uma árvore podada. Não sei se você já me ouviu falando sobre isso, mas o termo renovo vem de rebento. Rebento é aquela folha, aquele galho que insistentemente volta a brotar num lugar que foi cortado. Se você andar pelo rancho aqui, você vai ver alguns lugares que a gente podou e você vai ver galhos cortados. E no meio daquele galho começa a surgir um broto. Esse broto significa rebento, e esse rebento significa renovo. O renovo de Deus não é necessariamente Deus fazendo algo novo no lugar novo. O renovo de Deus muitas vezes é Deus fazendo algo novo no lugar ferido. É Deus fazendo algo novo no lugar cansado. É Deus fazendo algo novo no lugar quebrado. É Deus fazendo algo novo no lugar que todo mundo dizia não tem como mais vir vida daí. É nesse lugar que o novo de Deus surge, ressurge. Ele não pede licença, ele não pergunta se dá para acontecer, ele simplesmente acontece. É como uma criança gerada num ventre estéril. É como aquele broto que a gente vê surgindo no meio do asfalto. Alguém já viu uma planta surgindo no meio do asfalto? Cara, aquilo ali nada mais é do que uma promessa que insiste em florescer, mesmo que o cenário seja adverso. Não tem vida, não é o melhor cenário, não é suscetível para. Mas ele não perguntou para o tempo, para o clima. Ele simplesmente ressurgiu, renasceu. Isso é evangelho. Evangelho é redenção. Redenção é resgate. Resgate é ser trazido de volta para o lugar de origem. E é para esse lugar que Deus quer chamar a gente. E como que a gente vai para esse lugar? Quando a gente começa a caminhar a despeito do medo.
apesar da crise, acima de todo sentimento. Eu termino voltando no lugar que a gente começou. É quando a gente decide por um desses dois lados. Vou caminhar pelo que eu sinto ou vou caminhar pelo que eu sei? Fé não é o que se sente, fé é o que se sabe. O que eu sinto hoje? Eu sinto cansaço, eu sinto medo, eu sinto preocupação. O que eu sei que o meu Deus é fiel, eu sei que o meu Deus é justo, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele recompensa, eu sei que dele não se zomba, aquilo que a gente semeia a gente colhe. Então as certezas a respeito de Deus me fazem permanecer mesmo quando os meus sentimentos falam o contrário. Amém? Alguém recebe isso aqui?